Olá pessoal, para você que está chegando hoje no canal da Nem Me Conhece, eu sou a Lisa Mori. Tem alguns reflexos de luz aqui em mim. Graças a Deus estamos tendo luz natural, tem sol hoje. Fica até uma iluminação melhor para você, mas estou com uns pontos de luz aqui, né? Vou tentar tirá-lo e já venho conversar um pouco com vocês. Estou vindo hoje com um assunto um pouco chato para vocês. Pensei muito se eu faria ou não esse vídeo, porque é uma coisa que me deixou assim muito chateada. Também não sei nem qual é o título desse vídeo, se pelo título vocês já tem uma noção do que eu irei falar aqui no vídeo. Mas até acho válido tocar um pouco nesse assunto, porque eu até agora, depois de ter passado já umas 2 semanas, é uma coisa que eu ainda venho, não é nem remoendo, tentando digerir ainda dentro de mim, até para eu poder me fortalecer, tentar pôr de uma forma bem clara, bem lúcida, bem natural também, em questão da criação da minha filha. Então hoje eu estou aqui mais como mãe e somente vi falar de temas relacionados à Suíça, relacionados somente à minha vida aqui no país. Tudo que é ligado à minha filha, eu faço questão absoluta de sempre o que prevalece na educação da minha filha sobre valores meus, valores do pai dela, que é um pai maravilhoso. É claro que sempre vem coisas da minha cultura, da cultura do meu marido, inseridas na educação da minha filha, mas sem dúvida nenhuma os valores de cidadãos, de valores que o mundo hoje em dia a gente não pode virar as costas para as diferenças, nunca se pôde virar na realidade as costas para as diferenças que existem no mundo, apesar de muitas pessoas com mentalidades estreitas esquecerem que o mundo é diferente. Existe cultura diferente, criações diferentes, existe diferenças de raças. Então isso tudo a gente tem que aprender a conviver. Nós temos sim a obrigação, acima de tudo, já falei várias vezes aqui no canal, a gente tem a obrigação primordial de respeitar. Então aconteceu uma coisa super chata e eu nem sei como tocar ainda nesse assunto aqui com vocês. Vou então começar com um relato do que aconteceu. Tem 2 semanas que eu estava em um evento com a minha filha. Quem não conhece a minha filha está chegando hoje de paraquedas pelo título do vídeo. A minha filha, ela é branca, loira, dos olhos azuis. Olhando minha filha do meu lado, ninguém diz que é a minha filha se fosse para prevalecer em relação a características físicas. Minha filha tem cabelo liso, eu tenho cabelo crespo, afro. Minha filha é branca. Olhando, vocês veem em mim características afro, meu nariz, meu cabelo, meus lábios são... Não gosto dos meus lábios, gente. Meus lábios são muito beiçudos, não gosto. Não gosto, tem a boca muito grande. Mas, enfim, aceite, né? A gente tem que aceitar as diferenças das pessoas. Então, minha filha típica europeia, loira, dos olhos azuis, cabelo liso. Ela tinha antes cachos, mas os ondulados do cabelo da minha filha começou a desenrolar, tá ficando liso, escorrido o cabelo dela. Antes ela tinha cachinhos, agora não, tá ficando liso. Como sabemos, né, nesse mundão, minha filha já é uma privilegiada pela aparência. O que é muito triste da gente constatar isso na sociedade. E enfim, nós estávamos no evento e chegou uma família de negros nesse evento. Era um evento que teria algumas crianças, mas como sempre, suíço, né? Chega cedo nos eventos, na hora marcada. Chegamos cedo e tinha crianças maiores do que minha filha. Minha filha tem 5 anos, quem não sabe, minha filha tem 5 anos. E essa família de negros que estava chegando tinha um menino, tinha um menininho, deveria ter os seus 7, 8 anos. Então, para minha filha, era praticamente um amiguinho chegando, porque ela constatou que era mais ou menos a altura dela. E tinha outras crianças que estavam nesse evento, eram maiores do que minha filha. E quando ela viu pela janela o menininho passando com a família,
Ela fez a pergunta em francês e ela me fez a pergunta em francês porque ela fez a pergunta para mim e para o pai ao mesmo tempo. Então ela não quis perder tempo em perguntar para mim em português e perguntar para o pai em francês. Então ela perguntou, enfim, para a gente em francês. Posso brincar com ele? Com esse amiguinho que tá chegando? Uma das pessoas que estava na mesa, ela perguntou, quando viu passando, ela fez logo a pergunta: vou poder brincar com ele? Aí uma pessoa que estava do nosso lado fez o seguinte comentário: se ele te tocar, você vai ficar preta. E aquilo me deixou assim, a princípio chocada, e me deixou acima de tudo revoltada por minha filha ter apenas 5 anos e a pessoa fazer esse tipo de comentário, incutindo na minha filha uma imagem, um sentimento, um pensamento que ela nunca tinha refletido, porque isso não é comum para mim e não é comum para o meu marido. Se fazer predileção da pessoa por cor. Então, isso me deixou assim muito. No momento me deixou impotente, porque a princípio eu não iria responder para a pessoa, mas aquilo me deixou tão revoltada que eu tive que reclamar com a pessoa por ela estar fazendo esse tipo de comentário com a minha filha, que é um comentário que e um comportamento que nem eu nem o pai dela temos na criação dela, de fazer seleção por cor e ter esses tipos de comportamento racista. Evidente que a pessoa não gostou e evidente que a pessoa também me falou que ela não era racista. E a minha filha ouve aquilo, a primeira coisa que ela perguntou foi, olhou assim pra mim e falou: é verdade, mamãe? E eu. E na hora eu falei pra minha filha: não, filha, isso não é verdade, isso é mentira. Protesto por aquele comentário racista. Assim que o menino entrou, a família entrou no recinto, estava cheio e o local que tinha para se sentar seria com pessoas que não se conhecia, como foi que aconteceu eu sentando na mesa da pessoa que eu não conhecia. E chamei para poder sentar na mesa que a gente estava porque tinham ainda 3 lugares vazios. Então, fiz questão da pessoa sentar na nossa mesa. Ele sentou na nossa mesa, cumprimentei. Então, a pessoa que tinha feito esse comentário com a minha filha teve que apertar a mão também em educação com a pessoa que chegou, porque eu já dei a mão, né? Porque eu sabia que se eu desse a mão, ele iria, a família iria cumprimentar todo mundo na mesa com apertando a mão. Se eu tivesse só falado bonjour, a pessoa teria falado bonjour para todo mundo e sentado na mesa. Mas como eu dei a mão, então ela deu a pessoa que fez o comentário também se viu obrigada a estender a mão para essa família. Na Suíça não se pode falar negro em relação a pessoas negras. Então, porque se utiliza a cor, a pessoa é branca ou preta. Não se utiliza a raça. No Brasil a gente utiliza a raça para se referir ao negro, né? Então aqui não. Aqui se utiliza o termo preta, porque são cores, né? A pessoa é preta ou a pessoa é branca. No Brasil a gente fala branca, mas ao se referir a afrodescendente, se utiliza a palavra negro porque a gente utiliza a raça, né? Se eu não me engano é isso mesmo, né? Se eu não estiver errado, porque vão se trocando tanta nomenclatura das coisas que às vezes eu fico perdida. Já tem 7 anos que eu moro aqui, então se trocou nesses 7 anos que eu estou aqui, eu tô por fora. Me desculpe. A minha filha sim brincou com a criança, minha filha sim se divertiu brincando com a criança. Graças a Deus também deu tempo de eu entrar na hora e corrigir a pessoa na frente da minha filha. Não sei nem se eu fiz certo ou se fiz errado, na frente da minha filha, porque a pessoa foi passando, porque a gente viu pela janela chegando a pessoa. Essa família, depois até chegar perto, a entrar no recinto, a gente foi acompanhando pela janela. Então, por isso deu tempo de eu acabar conversando rapidamente com a minha filha e chamando a atenção da pessoa, que é adulta, fazendo esse tipo de comentário com a minha filha. Porque não é uma coisa que faz parte na educação que eu e o pai damos para ela. Então, eu falei, se você tem esse tipo de pensamento, por favor,
Guarde para você e não comente isso na frente de uma criança que você mal conhece. E não comente isso na frente de adulto e muito menos na frente de crianças, porque não é todo adulto que tem esse comportamento racista. Faz diferenciação entre as pessoas em relação à cor. E a pessoa, claro, falou que não é racista, fez só uma brincadeira. E eu falei, não, pra mim não é brincadeira em coisas que se relacionem a racismo. Racismo a gente não brinca. É uma coisa muito séria, ainda mais nos dias de hoje. E a pessoa me olhou assim, não gostou, mas fazer o quê, né? Que guarda o seu não gostou pra ela mesma, né? Tinha umas outras duas pessoas na mesa também que não se manifestaram, olharam só assim, claro, não vai se meter em uma coisa que não diz respeito também. Não foi com elas. É muito triste saber que nos dias de hoje as pessoas ainda fazem esse tipo de comentário racista em pleno 2020 já chegando. Algumas pessoas vão dizer, não, Lisa, você não é negra. Quem não sabe, existe o colorismo, é um assunto até muito interessante, que quem é negro, descendente de negros, então é muito interessante acabar lendo também um pouco sobre colorismo, por ter a pele um pouquinho mais clara, aquele negro retinto, que acaba sofrendo mais ainda com o racismo no Brasil e no mundo. Eu no Brasil já sofri por ser mais escura na tom de pele do que minhas irmãs que são brancas. Demorou um certo tempo de eu ter essa assimilação de racismo velado ou não em relação a mim. Eu trabalho muito isso com a minha filha em relação às diferenças. É claro que eu uso de forma natural. Eu faço questão dela entender que todo mundo é igual. Então eu não chamo atenção para minha filha em relação a aquele é negro, aquele é branco, aquele é asiático. Eu não fico mostrando para ela, apontando, olha as diferenças, olha as diferenças. Eu faço questão dela ver e perceber que existem diferenças com os seus próprios olhinhos. Eu faço questão que se existe o respeito em relação a tudo no mundo. As diferenças de opiniões, as diferenças de religião, as diferenças de nacionalidades. A mãe dela é uma estrangeira no país que é dela. Então, preconceitos descabidos, que é uma grande besteira. Então, no mundo que a gente está hoje, a gente não pode aceitar que exista preconceito, exista racismo em relação ao outro. Então, o que eu falei sobre o colorismo, gente, para dar uma pincelada assim, bem rápida, não sei se eu consegui explicar antes, porque eu estava preocupada com o horário da Alicia de buscar lá na escola, é que quanto mais o tom da pele for mais escura, mais aquela pessoa vai sofrer, mais aquelas pessoas irão passar por situações de racismo no mundo inteiro. Quanto mais for clarinha a pele, for clareando, como é no meu caso, a pessoa vai sofrendo um pouco menos em relação ao racismo. Então, exemplo, eu não passei tão fora de casa porque eu ser um pouco mais clarinha. Então, por eu ter o tom um pouco mais sem sol, eu fico assim, mais clarinha. Com sol, gente, no verão, eu sou uma afrodescendente. Para poder ter uma noção, né? Eu com meu cabelo cacheado. Minhas irmãs têm cabelo cacheado, mas minhas irmãs têm a pele branca. Por eu ter passado, mas por ter esse parâmetro de tom de pele dentro de casa. As minhas irmãs brancas, apesar de ter cabelo afrodescendente, mas branca, né? Branca clareou, né? Então não é negra, é branca. Não é afrodescendente, é branca. Então, branca e eu mais o tonzinho da pele mais negro, né? Mais escuro, o tom da pele sendo mais escura. Então não quero que minha filha cresça e compactue com esse tipo de coisa na sociedade, não. Seria uma tristeza muito profunda para mim. Se um dia eu soubesse que minha filha compactuou com um tipo de brincadeirinhas sem graças como essa em relação ao racismo, em relação ao outro ser humano. Não. Como eu falei, eu crio minha filha para ela ver a sociedade como igual, não com diferenças. Que as diferenças que se tem na sociedade
não seja motivo de se inferiorizar uma outra pessoa, um outro ser humano, não. Então eu crio sim meu pacotinho para ela saber que na sociedade existem essas diferenças são somente para poder enriquecer o mundo. Distinguir países, distinguir uma cultura, não para poder ter uma diferença na sociedade. Então, as diferenças que se tem, diferenças sejam encaradas de forma natural. Que ela consiga olhar também a sociedade com os mesmos olhos que ela consegue olhar e enxergar a mãe dela. Que mesmo com as diferenças, ela tenha o coração bom, que ela permaneça com esse coração bom e com essa menina tão especial que ela é, conseguindo enxergar a beleza no mundo. Então, vou ficando por aqui, gente, porque eu não quero chorar porque ela já está em casa. Então, pessoal, era só mesmo poder desabafar um pouco com vocês e me fez bem desabafar, me fez bem sim colocar pra fora um pouquinho desse meu aperreio nessas 2 últimas semanas que passadas aí. Então nem sei nem se o vídeo vai pro ar, porque estamos em novembro, hein? Vou falar até o mês, estamos em novembro. Vamos ver quando eu vou ter coragem de colocar esse vídeo no ar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou no Instagram, @lisamore, Vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.